3W Web Rádio, a tua rádio na www, programa Noite Estranha. Hoje estamos recebendo, né, Não, o programa Noite Estranha, né? Noite Estranha é outro programa, desculpa, esse é o Feito em Casa, né? Hoje estamos recebendo o Rafael Freitas e o Padre Fábio Melo, né? Que legal. Cara, a gente tá nesse debate aí. E nós, entre essas revistas e livros que foram trazidos, né? Tem um sobre a legalidade. E a legalidade, cara? E a legalidade? Bom, o que falar da legalidade, né? Eu acho que a legalidade ela foi um movimento popular que conseguiu, por um pouco tempo, 2 anos, evitar o golpe militar. Que ele vinha sendo tentado desde a época lá da morte do Getúlio, né? Que os militares tocam, né? Os telefones tocam. Não tem. Desde a época da morte do Getúlio, os militares e os setores mais conservadores da política tentaram conspirar e dar um golpe para tomar o poder. Só que com a morte do Getúlio, a população foi pra rua, começou a quebrar o jornal O Globo, os jornais Tribuna da Imprensa, que eram vinculados ao UDN. Lá em Porto Alegre, por exemplo, a embaixada dos Estados Unidos ela foi incendiada pela população que estava lá protestando pelo suicídio do Vargas, né? Porque na carta de testamento o Vargas teoricamente deixou nas entrelinhas assim que ele morreu por causa do imperialismo norte-americano, etc e tal. Então a população foi lá e queimou a embaixada, o consulado norte-americano, estadunidense no caso, e só no ano passado, se eu não me engano, que eles voltaram lá pra Porto Alegre. E eu acho que o movimento da legalidade ele entrou nesse sentido de dar um período um pouco maior para que esse golpe não acontecesse. E claro, teve a população que se movimentou, o Brizola que chamou todo mundo foi lá para o palácio, impedir que o palácio fosse bombardeado, etc e tal. Mas que era o lance de dar fim a um governo democraticamente eleito, né? Porque por que tinha o negócio do, né, que nem nesse período era muito estranho, né? Tu elegia, tu votava no presidente e votava no vice, né? Era um negócio muito, muito maluco, né? Então, o presidente era de um lado, o vice era do outro, totalmente diferente. E se o presidente renunciou, pela legalidade da época, era pra assumir o vice, gostasse ou não gostasse, né? Sim, foi votado ele, né? E é esse o foco, né? O movimento da legalidade, porque queria a legalidade constitucional, para que o vice assumisse. Só que, consequentemente, o vice ele era o João Goulart, o Jango, conhecido como Jango. E como ele já tinha sido ministro do Getúlio, tinha dado 100% de aumento do salário mínimo, era um cara que tinha influência nos sindicatos, né? Que negociava diretamente com os líderes sindicais naquela época, etc e tal. Então ele era um cara não muito bem visto, assim, entre as elites mais conservadoras do Brasil. Tanto que chamavam o Jango de comunista, que não tinha nada a ver, o Jango nunca foi comunista. Ele foi visitar a China comunista, uma questão diplomática, né? O Brasil queria se inserir naqueles países ditos não alinhados, que não estavam nem no lado da União Soviética, nem no lado dos Estados Unidos, que a época era a Guerra Fria, era uma bipolaridade, Estados Unidos contra a União Soviética. E o Jango foi à China exatamente para mostrar esse lado não alinhado, nós não somos nem pró-Estados Unidos, nem pró-União Soviética. Mas acabou tendo essa fama de comunista exatamente por essas ações, sim, mas... Tanto ele não era comunista que quando ele foi eleito presidente, depois da vitoriosa legalidade, a campanha da legalidade, uma das primeiras ações dele foi para os Estados Unidos, tentar fazer acordo com o governo estadunidense, né? E então tem aquele vídeo do dossiê Jango, né, que mostra as controvérsias aí sobre o assassinato dele ou não, né, que é uma questão meio polêmica. E quanto ao nosso Brizola, o grande mérito dele é fazer uma política, um partido que enfatizava a questão da educação, né? Isso é um ponto admirável. Mas depois que ele voltou do exílio, ele voltou uma outra pessoa. Tanto que no final, próximo da morte dele, apoiou o Collor, né? Que foi quem colocou o neoliberalismo aqui no Brasil. Então ele tem essas facetas aí, contraditórias. Josemar, do que um ser político, o que tu acha disso tudo? Eu vejo como campanha da legalidade como um dos últimos grandes movimentos populares
Do Rio Grande do Sul, Brasil? Não, mas Rio Grande do Sul. Mas só que o papo foi maior aqui. Sim, né? sim. Uma efeméride, Galdéria. Sim. Muitos CTGs participaram da campanha da legalidade. Quando a brigada foi o Armas para a população na Praça da Matriz, muita gente se puxavam para ir lá buscar as armas para defender o Palácio Piratini. Também como hoje, né? Muitas vezes se puxava para participar e aparecer nas fotografias. Como hoje, na jornada de julho, muita gente participa para aparecer no Facebook. Né? Uma tendência minoritária, mas já existia naquela época também. Bom, 22 horas 45 minutos. Vamos com mais uma música e depois a gente volta, certo? Vamos falar mais um pouco depois sobre o programa, cara, que acho que é importante a gente ressaltar, né, e falar como é que vai ser o programa, quando vai ser, para as pessoas, tem pessoas que entraram depois, né, cara, da sua fala sobre o programa. E então tá muito som, vamos com Mutantes, a música é Saravá e depois a gente volta para mais um blá 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 aqui na 3W Web Rádio, programa feito em casa.